ao Senhor nosso Deus. Nós iremos cantar o hino de número 154 do nosso cantor cristão após a oração. O hino número 154. Vamos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o Teu nome. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te glorificamos. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, Tu és digno de toda adoração. Tu és digno, ó Deus, de toda a nossa atenção nessa tarde. E a Ti, ó Deus, nós consagramos a nossa vida, o nosso tempo, para que, ó Deus, os momentos que aqui estivermos, Senhor, seja para a Tua glória. Amado Senhor, nós Te agradecemos pelas bênçãos que tem nos concedido, ó Pai, pelos livramentos. Te agradecemos pelas orações respondidas, ó Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelos momentos em que o Senhor esteve conosco, que pareciam, ó Deus, serem momentos insuportáveis, insolúveis, mas o Senhor nos deu graça, o Senhor nos ajudou, o Senhor foi conosco. Bendito é o Teu nome. Te adoramos, ó Deus, pela vida de todos que fazem este culto nessa tarde. Seja, Senhor, os que estão aqui no culto presente, aqui na igreja, aqui no templo, ou aqueles que estão em casa, Senhor. Que a Tua bênção, Senhor, seja derramada sobre a vida de cada um, no nome de Jesus, enquanto cultuamos, enquanto celebramos o Teu nome. Muito obrigado, ó Deus. Fala conosco através da Tua palavra. Recebe o louvor e a adoração do Teu povo no nome de Jesus. Amém. Hino de número 154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Jesus, meu mestre, firme,
firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hino do número 62. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 11.
11, Isaías. Nos diz assim a palavra do Senhor. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha junto com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Ramate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filistia a oeste. Juntos saquearão o povo do leste, porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os moabitas e os amonitas lhes estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito. Com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates, e o dividirá em 7 riachos, para que possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, como houve para Israel, quando saiu do Egito. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos mais uma vez orarmos ao Senhor nosso Deus. Estaremos orando a Ele, suplicando a sua graça sobre os nossos irmãos, sobre aqueles que estão enfermos. Então nós continuaremos orando pela vida, pela saúde da nossa irmã Márcia, da irmã Marluce, da irmã Josefa, da irmã Marlene, de sua irmã que esteve também hospitalizada. Estaremos orando pela vida dos meus pais, pela vida de tantos outros que estão hospitalizados nesse dia ou estão em casa enfermos. Estaremos orando em nome de Jesus, para que haja livramento do Senhor com saúde sobre o nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Estaremos orando pela mãe de uma colega de trabalho, de Jocilene, para que o Senhor esteja com ela, lhe dando graça, lhe fortalecendo, lhe ajudando nos procedimentos
e procedimentos médicos pelos quais ela está passando, e que o Senhor ajude a se restaurar no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Sim, por Alessandro que está muito gripado e hoje não está aqui conosco, está por gel. O Alessandro está em casa acompanhando na live, tentando ajustar aqui, mas não teve jeito não. O barulho continua o mesmo. Mas orem por ele. Orem pelo meu pai que está aniversariando hoje, que não tinha nem como ir para lá hoje. Nem somente meu pai, mas havia outros sintomas em casa de gripe. Graças a Deus melhoraram, mas o Alessandro continua muito gripado. Então, oremos pela saúde dos nossos irmãos. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós, ó Deus, confiamos no teu poder, na tua graça. Confiamos, ó Senhor, que o Senhor cumpre as suas promessas, a sua palavra não retorna vazia. Os seus planos, eles não são frustrados, diz a sua palavra. Então, o que o Senhor planeja, o Senhor cumpre. Eu posso até mesmo rejeitar ou desprezar os teus planos, Senhor, mas os seus planos, eles estão estabelecidos e se cumprirão para aqueles a quem o Senhor os determinou. Bendito Deus, nós te louvamos por esse momento essa tarde, esse momento de intercessão, de súplica, Senhor. E nós oramos por aqueles que estão enfermos, ó Deus. Seja em casa, como Gel, Alessandro e outros mais irmãos. Sejam os que estão aqui, que talvez estejam ainda lidando com enfermidades, mas estamos aqui todos hoje à tarde. Aqueles que estão hospitalizados, ó Senhor. Aqueles que estão passando por procedimentos, ó Deus, muito severos, muito agressivos, para tratar-se. Que o Senhor os dê força, que o Senhor os ajude, ó Pai, nesse momento tão difícil da sua vida. Pedimos pela mãe de Jocilene, Senhor. Pedimos pela irmã da nossa irmã Marlene, pela irmã Josefa, pela irmã Marluce, pela irmã Márcia. Sim, meu Pai, nós rogamos a Tua graça sobre aqueles que oram conosco, pedindo para os seus familiares agora. Aquele que pede, Senhor, para ser liberto de algum vício, de alguma coisa que o prende, ó Deus, que deseja te servir, caminhar com o Senhor, mas encontra-se diante de amarras, Senhor, diante de obstáculos e eles não estão conseguindo, ó Deus, transpô-los, superá-los. Te pedimos, ó Deus, assim nas suas mãos, liberta, dá força a essas pessoas, renova, Senhor, as forças dessas pessoas no nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pelo nosso país, pela nossa nação. Ó Deus, diante dessa pandemia e de tantas outras situações, problemas que vão surgindo, ó Deus, seja, meu Pai, os males da pandemia ou das enfermidades, dos vírus ou de outros problemas, sejam os males, Senhor, da desonestidade, da falta, Senhor, de temor a Ti, de caráter, de valores, ó Deus, daqueles que representam a sociedade, daqueles que estão, ó Deus, assumindo postos, ó Deus, de governo, de autoridade. Ó Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para transformar, para mudar o coração, para tirar, ó Deus, o mal, para tirar, meu Deus, esse ser, ó Deus, contaminado, transformá-lo em um ser temente a Ti. O Senhor é poderoso para fazer isso. Assim, ó Deus, como nós temos orado nesses dias e nesses cultos, ó Deus, crendo que há um plano do Senhor, um propósito, Senhor, para renovação, para renovar o Seu povo, para restaurar o Seu povo, para, Senhor, trazer uma vida, para trazer um avivamento, meu Deus, à igreja.
para trazer um avivamento em nossas vidas, em nosso ser. E nós oramos em nome de Jesus para que isso de fato e de verdade, Senhor, aconteça. Para que não fique somente, ó Deus, nas exposições dos nossos púlpitos, dos altares da igreja, Senhor, nos momentos de oração, ó Deus, em reunião na igreja, mas que isso, ó Deus, seja confirmado, ó Pai, na vida diária, no dia a dia, Senhor, no comportamento, nas atitudes, nos afazeres, no falar, no agir, ó Deus, de cada um do teu povo, Senhor. Que a gente, ó Deus, não queira ver os nossos filhos nos teus caminhos, os nossos filhos sendo tementes ao Senhor, mas que a gente possa temer ao Senhor junto com os nossos filhos, ó Deus, junto com a nossa herança, meu Pai, que é do Senhor. Que a gente possa, Senhor, amar ao Senhor de tal maneira, meu Deus, que os nossos filhos sintam, Deus, que precisam amar ao Senhor da mesma maneira também. Que a gente possa amar a tua casa, amar a tua obra, amar o teu reino, de maneira que os nossos filhos amem também, desejem também, ó Deus, a tua obra, o teu reino. Deus querido, como é tão bom a gente ouvir testemunhos de vidas que foram convocadas, que foram inspiradas, que foram tocadas, chamadas pelo Senhor, ó Deus, na mais tenra idade. E de repente, ó Deus, nós nos deparamos, depois de tanto tempo, talvez até de nos considerarmos maduros, ó Senhor, nos encontramos diante do teu altar, diante da tua palavra, diante da realidade de ser cristãos e do santo Deus que nós já conhecemos, ó Deus, pela palavra e pelo testemunho, pelas manifestações da sua graça e misericórdia sobre nós. Mas muitas vezes nos encontramos frios, abatidos, desanimados, desmotivados, Senhor, sem impulso, sem coragem, sem vontade, ó Deus. E quando lemos a história, ou quando lemos os fatos e as histórias, Senhor, parece que aquilo é tão real, e que quando olhamos para nós, Senhor, parece ser tão superficial. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Que a palavra, Senhor, em nome de Jesus, ela choque o nosso interior no nome de Jesus. Que a tua palavra nos inquiete, a tua presença, Senhor, na tua casa, a tua presença no culto nos constranja, meu Deus, a estarmos em ti, a vivermos para ti, a te servir, a te agradar, Senhor, a termos uma vida dedicada ao Senhor para a tua glória, meu Deus. E que não importa, Senhor, o quanto isso vai nos custar, meu Deus, o quanto isso, ó Deus, vai custar, ó Deus, a nossa comodidade, ao sossego em que aparentemente vivemos. Que isso desperte, Senhor, o ódio do inferno, do diabo, a perseguição, ó Deus, mas que a gente seja o que o Senhor quer que a gente seja realmente, o que o Senhor nos convocou para ser através da sua palavra, que a gente seja do Senhor, meu Deus, de maneira que quando olharem para nós, ó Deus, quando fizermos alguma coisa, vejam o Senhor agindo através da nossa vida. Meu Deus, nós oramos, Senhor, nós oramos, ó Deus, para que nada, Senhor, nada seja objeto da nossa fé, senão a Ti, senão o Senhor, meu Pai. E que essa oração tenha sido feita com sinceridade, ó Deus, abraçados aos pés do Cristo da cruz, para o qual, Senhor, nós não somos dignos nem de sequer levantarmos a cabeça, mas podemos esperar que o sangue que foi vertido, que jorra da cruz do Calvário, caia sobre nós para purificar a nossa vida, para transformar a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus. Nós vamos louvar o Senhor. O Ministério Louvor, né, vai estar louvando a Deus juntamente com a igreja, em nome de Jesus. Oi, som. Oi, oi, A. Oi, som. Oi, A. Oi, som. 1, 2, oi, A. Oi, oi, som. Oi, A. Oi, 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 A. Oi, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com os irmãos, agora de outra forma, né? Até domingo passado estávamos em número reduzido aqui. Estava aqui apenas aqueles que estavam envolvidos diretamente na transmissão do culto. E para a honra e glória do nome do Senhor, hoje a igreja está aqui, né? Sentimos falta de alguns irmãos que infelizmente estão enfermos, mas a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? E onde quer que estejamos, se tivermos apenas algum dispositivo celular, computador, qualquer dispositivo mais internet, a gente consegue acompanhar o culto. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Os irmãos que estão aqui, fiquem de pé. Você que está aí em casa também, sinta-se à vontade para estar em pé, arrastar aí os móveis da sala e poder se alegrar na presença do Senhor. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que nem podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é
Senhor nos deu a liberdade de estarmos na sua presença. E é isso que nós vamos declarar agora. O Senhor nos deu a oportunidade de estarmos em sua presença e adorarmos em espírito e em verdade. Em espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Em
aplaudir o Senhor. Ele é merecedor de tudo aquilo que nós podemos ofertar. Pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Meu prazer é te louvar, te adorar. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 4 do livro do profeta Zacarias. Nos diz a palavra do Senhor. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas, e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel? Você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam
toda a terra. A seguir perguntei ao anjo, o que significam estas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também, o que significam estes dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, são os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Amém. Nós estamos hoje indo para mais uma das visões dada ao profeta Zacarias. E vamos lembrar que até domingo passado nós estávamos falando de renovação no texto do capítulo 3, né, que é aquele texto que no seu início mostra o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. E as roupas do sumo sacerdote estão sujas e o turbante que representa a autoridade também é tirada da sua cabeça. E o Senhor manda tirar as roupas sujas e lhe dar e colocar nele roupas limpas e tirar também aquele turbante e colocar um turbante limpo. O Senhor estaria tirando o pecado, seria as vestes sujas e dando vestes limpas, lavando, purificando o sumo sacerdote que representava o seu povo, e tirando o turbante que não estava de acordo, o turbante que também estava sujo, de sua cabeça, ou a mitra, que representava a desonra, e o Senhor colocando um novo turbante sobre a cabeça dele, ou seja, lhe restituindo a autoridade no seu ofício sacerdotal. E nós falamos aqui que Deus, ele renova. Deus é Deus de renovação. Deus é o Deus que quer lidar conosco para que as suas promessas se cumpram na nossa vida. Ele lida tratando dos nossos males, dos nossos pecados, encarando eles para tratá-los, para limpá-los, para colocar-nos com roupas limpas e habilitados para estar diante dele, para estar na sua presença. E lá no capítulo 3, enquanto Satanás é quem acusa, o Senhor é quem repreende a Satanás, e a palavra diz que esse é para o Senhor um tição tirado de dentro do fogo. Então, onde o fogo havia consumido, onde toda a situação era para destruição do sacerdócio, do ofício sacerdotal, do homem de Deus, o Senhor tira ele como uma brasa viva, tira ele aceso para fazer a obra do Senhor. Bem, depois de falarmos de renovação durante algumas semanas, alguns dias, nós entramos no capítulo 4, e esse capítulo 4, ele continua tratando o povo do Senhor, mas de uma forma mais específica, diante das circunstâncias, das dificuldades que vão surgindo, que já eram reais na vida do povo, que voltou do cativeiro, mas ainda continuavam com as suas limitações. Povo que não conseguia reconstruir o templo, povo que não conseguia reconstruir os muros, a cidade de Jerusalém. Tinham vários obstáculos para isso, e aqui o Senhor vai mostrar, por exemplo, lá no capítulo 3 foi tratado do sacerdote, do sumo sacerdote Josué, mas nesse texto aqui já se trata de um outro personagem por nome Zorobabel. Enquanto no capítulo 3 trata do homem de Deus, do homem do altar, um sumo sacerdote, Josué,
nesse capítulo 4, trata de um homem do governo, um homem de governo, um homem de liderança, mas que não é, digamos assim, no altar. É uma pessoa que governou, que Deus usou para governar em Judá, nesse período, por nome Zorobabel. E é interessante que antes de Deus lidar com a autoridade de governo, com a autoridade que vai liderar o povo como uma nação, ele primeiro trata daquela autoridade que vai representar o povo diante dele, ou seja, aquela autoridade espiritual que é o sumo sacerdote. A gente pode até pensar o seguinte, quando eu mesmo já disse muitas vezes isso, e há muita insistência em se falar isso. Eu digo hoje que eu dizia isso, falava isso de forma errada, ou pensava errado, ou não entendia, talvez não estava nem imaginando, entendendo o que estava falando. Quando a gente diz assim, a vida secular, né, tem assim, a vida, como se a gente tivesse uma vida espiritual, uma vida com Deus, e tivesse uma vida que a gente chama, e ouve-se muito falar isso, uma vida secular. Como se o crente ele tivesse dois tipos de vida. Uma, ele vive quando está na igreja, e outra, ele vive quando está fora da igreja, que seria a vida secular. É como se dissesse assim, eu não posso levar a minha vida de cristão, os meus costumes, ou a minha fé para o meu trabalho, para o meu dia a dia, para as minhas atividades. É uma forma errada, porque não tem como a gente servir a Deus se a nossa vida de igreja, a nossa vida de crente, se a nossa vida, o nosso testemunho cristão, a nossa experiência com Deus, ela não invadir as outras áreas da nossa vida fora do templo, fora do ambiente de culto. Eu não sei qual é a igreja que quando terminava-se o culto, o pastor sempre dizia assim, o culto agora, havia sempre expressão, um pastor conhecido, eu não vou lembrar agora nem a igreja, nem o pastor, mas toda vez quando o culto, ele encerrava o culto, após a bênção apostólica, ele dizia assim, agora os cultos continuarão nas suas casas, ou seja, a gente continua servindo a Deus quando sai da igreja, a gente continua adorando a Deus quando está fora da igreja. Mas o certo é que, primeiro, o Senhor tratou do sumo sacerdote, ou seja, da vida espiritual da igreja, para depois lidar com o líder de governo, o líder de nação. Mas nós temos muita coisa a aprender nesse capítulo 4, como temos nos outros demais capítulos, os anteriores, que nós já passamos por eles e os demais. Nesse capítulo 4 nós temos muitas coisas a aprender. Se a gente parar, por exemplo, cada 3, 4 versículos de um capítulo desse, nós temos coisas para estudarmos uma semana inteira e sermos assim instruídos pela palavra do Senhor. Mas nós hoje vamos assim dar um avanço. Nós vamos para pensarmos a partir do versículo 7 hoje. Quando o versículo 7 ao 10 diz assim: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, que Deus abençoe. Talvez outra tradução aí diga graças de Deus, ou a graça de Deus, algo assim. Com a graça de Deus, com a graça de Deus, haja graça ou haja graça, outras traduções aí dizem. Mas pensa o seguinte, essa palavra, a partir do versículo 6 e 7 já, se refere, palavras do Senhor dirigidas à situação em que se encontrava Zorobabel e ao que Deus está fazendo, ao que Deus está realizando. E aí vai mostrar, por exemplo, as dificuldades que surgem,
a obra do Senhor. E o Senhor quer mostrar na sua palavra que as dificuldades que vêm à vida do cristão ou à obra do Senhor, elas serão vencidas, elas serão superadas pela intervenção de Deus. É Deus que vai intervir diante dos obstáculos, diante das dificuldades que vão surgir. Haviam dificuldades para Zorobabel, que estava assumindo o governo, que estava governando, dar prosseguimento à obra de reconstrução, seja do muro da cidade, seja do templo de Jerusalém. Haviam montanhas de oposição à obra de Deus. Aquilo que queria Zorobabel praticar ou realizar, ele se deparava com um monte de resistência. Toda prática pessoal, toda atitude que Zorobabel tomava ou tentava tomar, era, digamos assim, havia uma resistência, havia uma oposição por parte de inimigos, de adversários, de situações que surgiram para desanimar, para desmotivar Zorobabel. Assim como quando da igreja de hoje, nós hoje temos também um monte de dificuldades, montanhas surgem para nos impedir de avançar como povo de Deus, como igreja do Senhor, em servir a Deus, em adorar a Deus, em caminhar fazendo a vontade do Senhor. Bem, Zorobabel está diante dessas montanhas e a palavra do Senhor vem dizendo: quem você pensa que é montanha majestosa? Então, era montanha grande, era uma montanha que se avolumava, que tomava proporção muito grande diante da atitude ou das ações daquilo que Zorobabel intentava realizar. Surgiu, e que montanhas eram essas que viam no caminho, que representavam essas dificuldades diante dele, diante de Zorobabel, ou no caminho que ele tinha quando ele queria realizar, completar a obra que Deus havia confiado ou chamado para realizar. Que montanhas eram essas? Havia, primeiro, um povo desanimado, um povo que voltou do cativeiro, e esse povo não tinha ânimo, não tinha forças e não tinha nem recursos. Eles não tinham materiais, eles não tinham bens, eles não tinham nada com que fazer a obra avançar, a reconstrução ou as reconstruções avançarem. Então, um dos primeiros obstáculos que Zorobabel, como líder escolhido por Deus para governar o povo, para liderar o povo nessa renovação, nessa reconstrução, estava na desmotivação do povo, ou seja, no desânimo do povo. O povo estava desanimado, e havia também não somente o desânimo do povo, mas havia, por exemplo, os pagãos, os que não temiam a Deus, os vizinhos do povo, que também eram oposição, e que diziam para eles o que eles iam construir, o que eles poderiam fazer, o que eles tinham, quais os recursos, quais os materiais, com que forças e com que povo eles iriam reconstruir Jerusalém do seu escombro, do monturo. Além dessa falta de recursos que já havia o embargo do rei da Pérsia, ou o rei da Pérsia que se opunha, que resistia para que o povo de Deus, para que o povo de Israel não reconstruísse as coisas para a glória de Deus, ou o templo do Senhor, aquilo que era para adoração a Deus. E havia também, além dessa oposição, dessa resistência por parte do reino da Pérsia, ou do governo da Pérsia, havia também a desobediência do próprio povo. Um povo que estava preocupado com eles mesmos, gente que estava preocupado com
a casa deles que eles iam fazer e haviam esquecido do templo do Senhor, ou estavam desprezando o templo do Senhor. Mas esses montes de dificuldades, essa montanha majestosa da qual o texto fala, seriam aplanados e se tornariam campinas diante de Zorobabel. É a promessa do Senhor. O Senhor ele diz que se tornará uma planície. E Zorobabel colocará a pedra principal aos gritos de haja graça. O Deus abençoe. Deus abençoe. Diante de tantas dificuldades, o templo que fora iniciado, o Senhor diz, ele vai ser concluído. O mesmo Zorobabel que lança a pedra fundamental, ele vai colocar também a pedra de arremate. Ele vai colocar a pedra de conclusão. Nesse mesmo versículo, quando ele diz que a terra se tornará como uma planície, e diz que ele vai colocar a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Além das dificuldades para a obra de Deus, para aquilo que a igreja do Senhor tem que fazer, ser vencida pela intervenção de Deus. A obra de Deus é concluída com alegria e reconhecimento da presença da graça de Deus. A pedra de arremate, a última da construção, ela vai ser colocada em meio a aclamações, em meio aos gritos, em meio à celebração de que haja graça, ou Deus abençoe, Deus abençoe. Ou seja, o sucesso da obra, o sucesso desse trabalho é fruto não da obra humana, mas é fruto da ação de Deus, da expressão da graça de Deus sendo derramada sobre o seu servo, sobre o seu povo. Isso que foi iniciado será concluído em o nome do Senhor. A comissão vem de Deus, o poder vem de Deus, o chamado vem de Deus. A obra é feita pela ação soberana de Deus. Logo, a glória dos resultados, que serão surpreendentes, que serão gloriosos, pertencem também e só pertencem a Deus. Deus será glorificado quando a obra for realizada. É maravilhoso quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor e nós encontramos que tanto a vida que nós vivemos hoje, a realidade que nos cerca hoje, é a realidade da qual o povo de Deus na história, no passado, já se viu cercado. Mas o mesmo Deus que foi com o seu povo no passado é o mesmo Deus conosco nos nossos dias, que não muda, permanece sendo Deus com autoridade e com poder. Além da obra de Deus ela ser vencida não pela intervenção do homem, mas pela intervenção de Deus. Além da obra de Deus ela ser concluída com o som de alegria e reconhecimento da graça de Deus. A obra de Deus avança na força do Senhor e no poder do Senhor e não do homem. No versículo 8 ele diz, então o Senhor me falou. E ele já continua no versículo 9 dizendo, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. A obra avança na força do Senhor e não na força do homem. Avança por causa do Senhor, por causa da glória, do poder do Senhor. O mesmo Zorobabel que lançou aquela pedra fundamental, ele lançará a pedra que estará acabando
ou concluindo o templo. Não porque Zorobabel tinha capacidade, não porque o povo tinha recursos para tal, mas para que todos soubessem que o Senhor dos Exércitos é quem os enviara para assumir, para realizar essa missão. Nós só vamos conseguir, nós só vamos realizar, nós só vamos completar a obra que o Senhor nos chamou para fazer quando nós compreendermos que esta obra é de Deus, que a ação de concluir essa obra vem do Senhor, a mão do Senhor está sobre nós. A glória do Senhor é quem terá os resultados que serão para Ele, que glorificarão a Ele, que exaltarão a Ele. Quando a gente pensa na graça do Senhor, nós pensamos o seguinte: é pela graça do Senhor que nós somos salvos. A salvação é pela graça, diz a palavra. É pela graça do Senhor que nós somos capacitados. É pela graça do Senhor que nós fazemos alguma coisa, que nós somos capazes de fazer alguma coisa para Deus. Que nós podemos trabalhar na obra do Senhor e fazer algo para a glória do Senhor e do seu reino. É pela graça do Senhor que nós chegamos ou chegaremos ao céu. É pela graça de Deus. Sem a graça do Senhor, ninguém conseguirá entrar nos céus. Pela graça do Senhor, ninguém é salvo. Aliás, sem a graça do Senhor, ninguém é salvo. Sem a graça do Senhor, ninguém conseguirá fazer a obra do Senhor. Sem a graça do Senhor, ninguém consegue fazer trabalho algum para o Senhor. E é interessante, quando nós lemos o versículo 10, ele diz assim: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Aqueles que desprezaram os dias das pequenas coisas, aqueles que não valorizaram as coisas simples, eles terão grande alegria, eles se surpreenderão quando verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. A obra de Deus tem começos simples, mas os resultados gloriosos. Louvado seja o nome do Senhor. Para alguns judeus, o plano ou o projeto era apenas um começo humilde, onde eles não tinham materiais, recursos para realizarem tamanha obra, tamanho serviço. Em comparação com a grandiosidade do templo de Salomão, o que eles tinham era muito simples, era muito humilde, era pouquíssima coisa. Mas devemos aprender com textos como esse, devemos aprender com lições como essas, a ver a obra do Senhor com os olhos de Deus, com os olhos da fé. A olharmos para aquilo que nós estamos fazendo para Deus, da maneira como o Senhor olharia para aquilo que está sendo feito para a glória dEle, para a honra dEle. Todo o trabalho que o cristão vai fazer, ele deveria pensar que esse trabalho pertence a Deus, é de Deus, deve ser feito com maior zelo, com maior esforço, mas ele deve estar ciente que as suas limitações, elas serão superadas pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor. Devemos olhar para a obra de Deus, sobre a perspectiva de Deus. Grandes árvores são resultados, ou elas cresceram e chegaram a tão grande tamanho, vindo de uma tão pequena semente ou um tão pequeno grão. Elas não vieram de um fruto do tamanho que elas são, ou de uma semente do tamanho que elas são. As árvores tão enormes, mas vieram de sementes ou de grãos tão pequenos. Quando Jesus veio à terra, ele era apenas um rebento, e nós falamos disso aqui a semana passada. Como um rebento
que nascera, que saíra, ou como uma planta que surge do tronco de Jessé. A Bíblia chama de a raiz de Jessé. Foi assim que Jesus veio, fora considerado tão pequeno, tão humilde, mas tão poderoso em obras, como falavam os próprios discípulos e aqueles que admiraram-se com os feitos do Senhor Jesus. Ele era desprezado, diz a palavra do Senhor. Isaías fala dele como o mais rejeitado entre os homens. Falamos domingo aqui, nasceu numa estrebaria, colocaram a sua cama em um coxo, mas foi poderoso em obras por causa do chamado e para aquilo que ele veio fazer para a glória do Senhor. Se nós pensarmos, irmãos, por exemplo, na história da igreja do Senhor, a ideia que nós temos na história do surgimento da igreja é lá no início, no dia de Pentecostes, onde havia 120 pessoas orando a Deus no templo, e de lá a igreja se espalhou por todo o mundo. Mas começou tão pequena, 120 pessoas ali no templo, orando, buscando, clamando a Deus. Quando Deus ele quis libertar Israel lá no Egito, ele não usou, por exemplo, Faraó, nem o filho de Faraó. Quando Deus ele quis libertar o povo lá no Egito, ele foi na casa de Joquebede e usou o choro do filho dela para que ele fosse tirado de casa e lançado no rio Nilo para morrer. Deus queria usar alguém para libertar o povo do Egito. Mas enquanto isso, ele se proveu, ele se utilizou do filho de Joquebede, tendo que chorar para não poder estar escondido em casa, mas ele usou aquele menino para ser um servo do Senhor corajoso para tirar o povo de Israel do Egito. Quando ele quis derrotar o gigante Golias, ele usou a funda de um pastor, a funda de Davi, apenas uma pedra, para vencer o gigante Golias. Jesus, quando foi alimentar uma multidão, poderia, digamos assim, ter feito uma grande pesca, mas não fez. O que ele fez foi, pegou um lanche pequeno, um lanche humilde de um garoto, e multiplicou aqueles pães e os peixes para alimentar mais de 5.000, muito mais pessoas famintas. Ele realizou um milagre. Uma certa vez, inimigos queriam destruir a vida do apóstolo Paulo. Deus não usou uma comitiva real ou de alguma autoridade, de alguém rico da época para escoltá-lo ou tirá-lo escondido de uma cidade onde ele estava, mas usou um cesto simples para que ele fosse lançado por cima de um muro para poder escapar da cidade, para escapar da fúria de alguém, de um povo que queria tirar a sua própria vida, a vida do apóstolo Paulo. Quando nós pensamos em fazer as coisas para Deus, nós nos deparamos com muitos obstáculos, como se deparou Zorobabel. Quando nós queremos fazer a obra de Deus, ou quando Deus nos convoca, quando nós nos sentimos convocados para fazer a obra do Senhor, nós geralmente, a tendência é nos sentirmos acuados. E não é por causa de medo ou por causa, às vezes, de perseguição. São obstáculos que surgem, que se opõem e que são obstáculos, às vezes, que nós mesmos, parece que de forma involuntária, os criamos ou os trazemos até nós, e eles se tornam suficientes
para nos impedir de fazer a obra do Senhor. É o tempo, é a saúde, é a família, é uma série de coisas que a gente tem como obstáculo para não fazermos a obra para Deus. Às vezes a gente não precisa nem de inimigos, a gente não precisa nem de ninguém perseguindo a igreja. A gente já tem outros recursos negativos, aparentemente positivos para nós, mas que surgem às vezes para neutralizar, para impedir de a gente ser usado para fazer a obra do Senhor. E a gente que conhece a palavra do Senhor e que temos textos riquíssimos na palavra de Deus, mostrando que Deus ele não chamou pessoas providas de todos os recursos para fazer a obra dele, mas ele chamou pessoas com o mínimo para fazê-lo, mas só que pessoas que se entregaram, que se dispuseram a fazer a obra do Senhor. No século XIX, houve um homem, um missionário, que estava fazendo, nasceu no ano de 1832, um jovem, um menino por nome Hudson Taylor. E com 5 anos ele era filho de uma família de pais, o avô metodistas, e ele, sendo criado em um lar metodista, e que se dedicava à palavra de Deus, e os pais tinham cuidado em levar para os filhos, em colocar os filhos, formar os filhos nos caminhos do Senhor. Eles tinham uma preocupação com a vida espiritual dos filhos. E quando foi com 5 anos de idade, o Hudson Taylor disse para o pai dele que um dia, que quando crescesse, ele falou para o seu pai que quando crescesse, ele seria um missionário na China. Ele era inglês, ele era da Inglaterra, mas ele disse que ele seria um missionário na China. Ele se preocupava ele ouvia a oração dos seus avós, dos seus pais, que oravam pelo povo chinês, por aquela nação, e um povo que precisava conhecer o Evangelho do Senhor. E ele, um dia, com 5 anos de idade, ainda menino, disse para o seu pai que um dia seria missionário na China. Mas só que o tempo passou, ele chegou à fase de adolescência, e como qualquer outro adolescente, ele enfrentou as limitações, os problemas, as lutas, as angústias, as tribulações, os problemas que todos os adolescentes sofrem na sua vida. Mas quando ele, em 1849, quando ele estava com 17 anos, ele um dia pegou um folheto que o pai dele havia escrito, que o pai dele havia feito, e esse folheto que o pai dele escreveu sobre a obra de Cristo e a obra de salvação no Senhor Jesus, ele compreendeu naquele dia, lendo aquele folheto, que havia um plano de Deus para a vida dele, havia um plano de Deus para a salvação dele. Naquele mesmo dia, ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ele se rendeu ao Senhor para servi-lo. E naquele mesmo ano, ele sentiu o chamado do Senhor para fazer a obra de missões, para levar a mensagem do Senhor na China. E ele não tinha, qual eram os recursos que ele tinha? Mas ele primeiro pensou,
que para ir para o lugar que ele queria ir, para as regiões que ele queria ir, para o interior da China, ele tinha que estar pronto a enfrentar dificuldades. E ele começou a disciplinar o seu corpo. Ele entrou numa disciplina para, como se fosse um treinamento para fazer a obra que ele precisava fazer para o Senhor lá na China. Mas ele precisava, e ele sabia que havia uma necessidade de médico na China. Ele, é claro, se dedicou, se esforçou para estudar medicina, foi fazer isso, fez treinamento como médico, e durante esse período, ele passou muito tempo comendo o mínimo, se alimentando pouco, com o mínimo suficiente para estar preparado para servir a Deus em um lugar de escassez, em um lugar tão difícil de alimentação. Começou a dormir, nesse período ele começou a dormir numa esteira para aprender a viver com o desconforto. E 2 anos depois, com 19 anos, ele foi para a China em uma missão, fazer a obra do Senhor, e foi usado de forma maravilhosa por Deus para fazer a obra do Senhor. Só que tem uma coisa, irmãos, nós queremos fazer a obra de Deus, sabemos que é para Deus, e não fazemos às vezes nenhum esforço. Ele pensou que precisava ir para lá e se desprover de coisas que davam a ele, que proporcionavam a ele, digamos assim, um bem-estar. Porque ele sabia que ia enfrentar dificuldades, escassez lá, e ele se preparou para isso. Mas ele procurou estudar. Ele procurou estudar medicina, porque ele sabia que havia necessidade de médicos lá e ele ia ajudar as pessoas lá como médico. Mas ele estudou teologia, estudou latim, estudou grego, para levar para lá, para chegar lá, levando o conhecimento da palavra do Senhor. Nós precisamos aprender com servos do Senhor, pessoas tementes a Deus, bíblica, ou aqueles que mesmo não estão na Bíblia, mas estão na história da igreja, na história do povo de Deus, a nos ocupar mais com Deus e com a sua obra, a nos entregar mais para o Senhor, para sermos forjados por Ele, para sermos úteis no seu reino, como Ele nos chamou para ser, para servir a Ele, como Ele nos chamou para servir. E assim como a gente muitas vezes tem sido útil, e útil mesmo, nos preparando, útil para a nossa sociedade, e às vezes fora da igreja, que a gente possa ser útil levando a mensagem do reino de Deus, a mensagem gloriosa do Senhor, e anunciando que o Senhor Jesus reina e que quer salvar o mais vil pecador, quer transformar o homem. Bem, o que nós falamos até domingo passado é que o Senhor, Ele renova, Ele tira as vestes impuras e dá uma nova veste. Tira o turbante sujo e coloca um turbante limpo. Mas nós estamos falando hoje é que Deus, Ele dá à sua igreja, Ele dá ao seu povo poder para fazer a sua obra. A obra do Senhor é feita através das nossas vidas porque há poder de Deus emanando do seu trono para a nossa vida, para a nossa caminhada em servir a Deus. O Deus que nos chamou é o Deus que nos reveste de poder e de autoridade para fazer a sua obra. Queremos fazer para Deus, queremos servir a Deus, queremos estar naquilo que Deus nos chamou, ou ali onde Deus nos chamou para estar, servir como Ele nos chamou para servir. Precisamos aprender a não confiar em nós mesmos, nem nas nossas próprias forças, mas a confiar no Senhor, no poder